Bom dia, companheiras e companheiros, nesta manhã de sábado. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: eu quero ir contra ao que diz a música do saudoso Bezerra da Silva, para tirar meu Brasil desta baderna, para tirar meu Brasil desta baderna, só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Não é isso? Então, eu não sou cantor e nem tenho pretensão a ser cantor. Então, mas esse é o refrão. Só quando o morcego doar sangue e o Brasil tirar as pernas. Vocês estão vendo aí o seguinte: vou falar numa linguagem fácil para pessoas que nem sabem o que é isso. Nós estamos tentando passar no Congresso Nacional, ainda do desgoverno anterior, quer dizer, anterior não, atual, até o dia 31 de dezembro, não é? A PEC. O que é PEC? É uma proposta de emenda constitucional. O que é isso? Vejam bem, aos leigos todos eu vou falar. Você, por exemplo, tem um salário mensal de R$ 1.212, um salário mínimo. Então você tem que se programar dentro desse seu ingresso de R$ 1.212, que não é equivalente ao período de 30 dias. Você se programa, compra o gás, compra comida, paga não sei o que, paga aquilo ali, compra um sorvetinho para a criança. Agora, isso não pode ultrapassar a R$ 1.212, que é o seu orçamento. Esse é o seu orçamento mensal. Pois bem, entendido até agora? Pois bem, a União, o Brasil, ele também tem um orçamento. E esse orçamento, ele é feito anualmente. E não se deve passar desse orçamento para que não se possa comprometer o orçamento do ano seguinte, do próximo exercício, porque senão fica já devedor aqui, com mais talvez o próximo devedor também, e aí isso vai se acumulando numa dívida pública impagável. Pois bem, o que se está fazendo agora, não é? Essa votação no Congresso para se passar essa proposta de emenda à Constituição, para que não possa comprometer o governo vindouro, que é o governo de Lula, é justamente isso, tirando alguns quantos bilhões fora desse orçamento, não é? Para que se possa pagar aqui aos R$ 600 do Bolsa Família, a R$ 150 de crianças até 6 anos de idade, e mais uma parte para todo aquele ajuste que ficou faltando e totalmente negativo do SUS, das farmácias populares, dos postinhos de saúde, do social em geral. Porque se o novo governo entra dia 1º de janeiro já com toda essa dívida, é impossível se governar. Então, é essa proposta que está se passando no Congresso. Agora, veja bem, claro, a proposta, ela sempre encontra umas quantas barreiras. Já passou bem no Senado, está na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Luiz Lira, é um elemento que tem um poder fora do comum dentro da Câmara. E eu acredito que, posteriormente, em governos futuros, esse poderio todo de um presidente da Câmara ou do Senado Federal deva ser, esses poderes devam ser diminuídos. Porque não é possível você, o governo e tantos outros ficarem na mão de um presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados.
e mais sendo específico ao senhor Luiz Lira. Luiz Lira não, o Lira. Bem, eu estou fazendo confusão com outro também, Luiz Lira, que eu conheço, que já até é falecido. Perdoe. Então, esse poder todo na mão do senhor Lira é exagerado, porque ele coloca, sabe, e o governo praticamente fica à mercê desse cidadão. Não é assim, não é assim. Outra coisa que eu vou dizer a vocês, está tentando se aprovar a emenda do relator. O que é a emenda do relator? É o que vocês escutam falar frequentemente, o voto secreto. O voto secreto não, é o orçamento secreto. O orçamento secreto. O que é o orçamento secreto? É uma quantidade bilionária que o governo destina a isso começou exatamente do governo do Mandrião Bandido, que sai agora dia 31 de dezembro. Esse tal orçamento secreto destina bilhões, eu não vou dizer a cifra, mas imagino que são 17 ou 18 bilhões nas mãos de quem? De deputados, de acordo com partidos. Os maiores partidos ganham mais, os menores partidos ganham menos ou quase não ganham, para que possam fazer obras sociais, tanto na área da saúde, na área médica, na área social em geral, entendeu? E tudo isso. Agora, o que não aconteceu nesse governo, nesse desgoverno que vai até 31 de dezembro, que já está de mudança, até o caminhão da mudança aparece lá, é que isso aí foi feito assim, ó, né? E ele lava as mãos como Pilatos. Foi dando bilhões para cá e bilhões para lá, e como se fossem centavos, né? Por isso você via em cidadezinhas no Maranhão, em outros lugares, em outros estados, né? Um médico tendo feito mais de 5.000 consultas por mês. Nem em São Paulo, nem na maior metrópole do mundo, um médico não faz essa quantidade de consultas. E nenhum dentista, um odontólogo, consegue fazer tantas consultas como tinha nessas cidades, as cidadezinhas pequeniníssimas, muito mínimas, com uma população, quando muito, de 5.000 habitantes, 6.000. E como pode um dentista ter feito clinicado, mais de 3, 4 mil vezes? Está se vendo que isso aí foi para encher o bolso de algum pilantra. Então, isso é o que está se passando no Congresso Nacional. Agora, o que eu qualifico a maior canalhada, e agora se transferindo até ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, que é justamente a justiça, está se comportando. Ontem, por exemplo, eu assisti o ministro da Suprema Corte, o ministro Lewandowski, se portar como se fosse mais um do plenário da Câmara. Entendeu? E ele não é, ele é o ministro da Corte Suprema Brasileira. Ele não tem que se portar, se opinar em nada. Ele simplesmente tem que julgar. E isso é o cúmulo, ter se levado já isso, algo político, ao se transferir ao judiciário. Porque isso é meramente político. Isso é no Congresso Nacional. Está se transferindo toda essa porcariada toda, não é? Porque antes não existia isso. Bem, o próprio nome você diz, e já te diz, não é? Orçamento secreto. O que você imagina que seja secreto? Olha, fulano, eu vou te falar uma coisa. Quer dizer, não é nada bom, porque se fosse bom, seria aberto publicamente, não é isso? Está tentando se minimizar todo esse secreto, mas vai continuar. Por quê? Porque a força do senhor Lira é muito grande. Agora, o novo governo
tem que atuar de uma forma mais ativa e não está podendo, por enquanto, porque não assumiu a presidência. Bem, isso aí é um ponto negativo que segue fazendo do Brasil por mais um ano, mais 2 anos, mais 5 anos, uma república super bananeira. É o que é a República Brasileira. Deveria se chamar não República Federativa do Brasil, mas República Federativa das Bananas do Brasil, porque é uma república bananeira. E não deixa de ser. Se não existir uma limpeza geral, uma reformulação de todo esse Congresso, essa quantidade de milhares de partidos, vocês estão vendo que eu estou exagero, né? O exagero da ideia, não é? Isso aí não termina nunca. Entendeu? Não vai terminar isso nunca. Por melhor que tenha sido a intenção do governo anterior, ou do governo fulano, ou do governo Itamar, ou do governo Lula, não contando o desgoverno desse mandrião bandido que está, todavia, ainda no poder. O Brasil não segue adiante. Então eu fico vendo o seguinte: enquanto muita gente não for para a cadeia, o que vocês acham, por exemplo? A Miss Maçaneta, a Michele Bolsonaro, a maçaneta, né? Porque dizem que é maçaneta que todo mundo bota a mão. Abriu as portas do Palácio da Alvorada, que é a casa, é um edifício público. Ali só muda inquilino. Agora, a partir de 1º de janeiro, será a casa oficial do presidente Lula e da companheira Janja, certo? Da sua esposa. Pois bem, ela simplesmente abriu as portas do palácio para fazer lanchinho para centenas e centenas de baderneiros que devem estar na cadeia e responder por todo o processo legal, não é? Por todos esses atos golpistas que nós estamos vendo aí em quase todo o território nacional, não é? Um banditismo e que ninguém faz nada. Agora, o novo governo tem condição? Ainda não, pois não assumiu. E esse pilantra Bolsonaro lava as mãos. Ele não está, ao contrário, ele instiga, certo? Veja bem, eu imagino que ele deva até querer levar a faixa com ele, né? Porque não disse que não vai passar a faixa, vai enfiar essa faixa, sei lá de onde. Vamos ver, porque ninguém precisa de faixa, não é? No começo da República não existia a faixa e se governava também igual. Pois bem, o pilantra, mandrião, bandido, canalha, Bolsonaro, eu não sei se vocês sabem, saiu escancarado ontem em todos os jornais de grande circulação no país. Foi pedir ao boy, ao Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, segundo, cala de boca, segundo a ex-mulher do boy, do Valdemar da Costa Neto, é o peguete da Michele Bolsonaro, que até hoje não explicou os 89 mil do Queiroz. Bem, o mandrião bandido Bolsonaro foi pedir ao boy, ao Valdemar da Costa Neto, que não deixe a família dele desamparada, caso de uma eventual prisão. Veja bem, o corno, porque é o corno, né? Porque publicamente está notório que todo mundo já fala, em todos os jornais se fala isso. É o corno. O corno foi pedir ao amante para que não deixe a família desamparada. E o seu Valdemar da Costa Neto, por sua vez, né? Que eu imagino que ele deva diminuir o tom e parar de ir ao Supremo falar com o ministro Alexandre de Moraes, porque até agora foram 22,9 milhões de reais a dívida para com ele, para com a União, dessa multa. Agora, que dívida é essa? Não é dívida nenhuma.
Porque esse dinheiro é um dinheiro do fundo partidário, que a União destina aos partidos. Então a União deu. Ele agora dará, em forma de multa, à União novamente. Então a União ganhou o que com isso? Nada. Multou o Valdemar da Costa Neto, multou o PL, e muitos já estão se debandando, né? Do partido. E deixa Valdemar da Costa Neto fazer mais uma coisinha para Michele ou para o Bolsonaro, muitos vão se debandando. E qualquer hora Bolsonaro leva um pontapé no traseiro também. Então é isso. É isso. Enquanto não acabar essa República Bananeira, o Brasil não segue sendo um país sério. Porque, sinceramente, certo, eu não tenho vergonha de ser brasileiro, mas o Brasil está deixando a desejar. Está deixando a desejar. Vamos ver, a partir de 1º de janeiro, se esses baderneiros, né, se o ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça, Flávio Dino, né, e os novos comandantes das Forças Armadas, que já conversaram com Lula, já são os novos comandantes, vão fazer algo. E as polícias militares dos 26 estados e do Distrito Federal vão fazer algo. Vão pegar esses bandidos e botar na cadeia. Por quê? Veja só, vocês acham bom o que vocês viram da apreensão de todo aquele armamento bélico em Santa Catarina, metralhadoras, semi-metralhadoras, fuzis, armamento pesado. Com que finalidade? Mas muitos vão para a cadeia. E é o que eu desejo. Agora, que fossem para a cadeia e não saíssem de lá. E ficassem lá. Até o final da vida. Mas, lamentavelmente, nós não temos isso no Brasil. Com os recursos humanos. Mas será que os recursos humanos só atuam no Brasil? Eu nunca vi nenhum recursos humanos falar de Cuba. Eu nunca vi recursos humanos falar da Coreia do Norte. Certo? E outros tantos países. Até mesmo da Arábia Saudita. Por que os recursos humanos só vêm aqui no Brasil? Porque nós somos palhaços. É o que nós somos. Porque a bandidagem é tanta, a canalhada é tanta, e os congressistas são tão envolvidos que eles se curvam diante de tudo isso. Isso é a canalhada brasileira. Bem, termino por aqui. Um bom sábado para todos vocês.